período ali de 40 anos, Moisés guiou aquela multidão de povos. 40 anos. Brincadeira, irmãos. E onde era a igreja deles? Ninguém me responde. Aonde era a igreja desse povo, irmãos? Tinha internet, não tinha? Lindos bancos, não era, irmão? Água geladinha, não era? Irmão, você imagina 40 anos, não ter aonde, irmão, se assentar no banco de uma casa, não tem um fogão para cozinhar na cozinha. Quem está entendendo, irmão? Não tem uma farmácia para buscar um analgésico. Quem entendeu, diga aleluia. Irmão, um povo desse embaixo das mãos de Deus, 40 anos caminhando, o teto deles era os céus, o relento, os céus. 40 anos. Irmãos, agora aquele povo, um povo que recolheu Moisés, né? Entregou na mão de Josué. Qual foi a primeira batalha que Josué teve, irmão? Batalha difícil. Irmão, eu digo, que povo que tinha fé, que povo, irmão, que tinha confiança em Deus. Ei, balabaçu. Nós hoje, irmão, passamos por situaçãozinha, está no templo aqui, está no templo ali, irmão, toda sentadinha, água fresquinha, ventilador, outro lugar até irmão, né? Como se fala, irmão, né? Ar-condicionado, irmão, tudo coisa boa, carrinho na mão, irmão, tudo gostosinho. A gente ainda acha ruim, a gente ainda murmura contra Deus. Agora veja, irmão, que batalha Josué foi enfrentar. Qual foi a sua primeira batalha? Andecaçu. Deus disse: Josué, hoje eu vou mostrar diante de todo esse Israel, hoje eu vou começar a engrandecer o seu nome. Mandecaçu. Hoje eu vou, Josué. Quem sabe nessa noite Deus quer começar a engrandecer o seu nome, né, irmão? Hoje não há glória lá na internet, na mídia não, que leva para a profundeza, engrandecer sua vida, da tua situação nessa noite. Quem entendeu, diga aleluia. Isso que te humilha, essa doença, esse mal, Deus hoje quer te engrandecer nessa noite. É o mesmo Deus, irmão. Agora veja, irmãos, que apareceu aqui no versículo 1, que apareceu de Sitim, né, para o Jordão, antes de passar o Jordão. E ali, irmãos, que os oficiais passaram no arraial, e disse, mulher, para o pessoal ali, que a caminhasse atrás da arca, né, irmão, quase 2 quilômetros, né, era 2.000 côvados, né, dá mais de base de quase 1 quilômetro, dá mais, né, 2.000 côvados, dá quase isso, 1 quilômetro mais ou menos, né, 2.000 côvados, 45, 900 metros mais ou menos. Eles tinham que ficar a mão retirado da arca, não poderia o povo encostar naquela arca, somente os levitas sacerdotes é que poderiam, meus irmãos, levar aquela arca diante do povo. E vocês vão seguindo para não perder o caminho, um caminho que vocês antes nunca passaram, mas vocês vão passar por ele hoje. Passar por onde, irmão? Deserto ainda era pouco. Passar no Jordão. Diga aleluia. Esse caminho vocês nunca passaram por ele, mas vai distante 2.000 côvados longe da arca. Dizia basicamente, irmão, né, 900 metros, quase 1 quilômetro longe da arca. Só levitas, sacerdotes que poderiam caminhar com aquela arca, porque era muito santificada. Ande cá, pastor de Caia. E agora, irmãos, Josué disse: santificai-vos hoje, porque amanhã
o Senhor vai operar maravilha no meio de vós. Que certeza, irmão, creio que nessa noite Deus pode operar na tua vida nessa noite. Amanhã Deus pode fazer maravilha na tua vida. A Manquece cantou aqui agora, né, irmão? Um pouquinho atrás. Tipo mais ou menos assim, passou hoje um dia muito atribulado, muita aflição que seja, mas amanhã a tua alegria vem. Diga aleluia. Irmãos, aquele povo, irmão, 900 metros, a arca nas mãos dos levitas sacerdotes, e o povo caminhando atrás, por esse caminho. Antes, vocês nunca passou por esse caminho, 40 anos rodaram todo o deserto, mas aqueles caminhos nunca passaram. José disse, mais uma coisa, santificai-vos. A obediência que faz o milagre, irmão. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor operará maravilha no meio de vós. Mas, irmãos, olha a prova, era tempo de chuva, além do Jordão já ser o Jordão, um rio enorme. Além disso, irmão, era tempo de chuvada, que as suas ribanceiras, irmão, estava toda que ribanceira em volta, irmão. O rio estava mais enorme ainda. Para o nosso Deus não tem tamanho de rio. Olha para mim, irmão, nada impede quando a mão de Deus opera. Pode estar as ribanceiras cheias. Quem está entendendo nessa noite? Pode estar ao rio cheio, as ribanceiras cheias. Quando Deus estende a mão, Ele estende para fazer o milagre. Hoje o Senhor operará maravilha no meio de vós. Diga glórias a Deus. Deus, nessa noite, você, meu internauta, que está me assistindo nessa noite, creia, não desanima nessa guerra não, vai em frente, por esse caminho você nunca passou, mas você vai passar por ele agora. Mas, irmão, de que maneira? Está chovendo, a ribanceira está cheia de água, e quem vai fazer isso? Oh, de Campanaiaçu. Somente uma coisa, a santidade, igreja, diga aleluia, a santidade, povo de Deus em tudo, seja santo a sua vida diante de Deus, não fica só nas promessas que Deus falou, mas santifica também, que esse Jordão vai abrir. Agora veja, irmão, que coisa linda, alabaçou. No dia seguinte, irmão, quando o povo chegou, irmão, de madrugada levantaram e começaram a caminhar. Irmãos, que quando chegaram, que quando os pés do sacerdote pousaram, irmão, nas margens do rio Jordão, o rio partiu. Deus pode partir esse negócio? Deus pode emendar esses ossos? Diga aleluia. Deus pode fazer que essas vistas clareiam. Ele pode fazer que esse cego enxerga. Ele pode abrir essa porta, como ele abriu o Jordão. Quando os pés do sacerdote, meus irmãos, chegaram à planta dos pés do sacerdote, na margem do rio Jordão, quando bateu o pé, irmão, Deus sempre usa alguém. Deus sempre usa alguém de qualquer maneira para fazer uma grande obra. Quando os pés dos levitas sacerdotes, que levavam aquela arca, que chegaram, bateu nas águas do rio Jordão, que eles botaram os pés, a água partiu, tumba, a água dividiu, as águas de baixo foram todas embora, sumiram. Diz que a de cima fez um montão de água, foi até então lugar longe, a água foi por lá parando. Aonde Deus põe as mãos, olha para mim nessa noite, aonde Deus está colocando as mãos, acredita, Nicamanaiaçu, esse Jordão, ele vai ter que abrir.
glória a Deus. Esse Jordão, passou de Caia. Esse Jordão, ele, depois de 40 anos, diga aleluia, ali, irmão, Deus o disse agora, na mão de Josué: eu vou hoje engrandecer o teu nome, Josué, nos olhos de todos os Israel. Hoje eu vou engrandecer. Irmão, olha para mim, irmão, quando Deus quer levantar alguém, não há quem vai impedir. Deus quer te levantar. Eu ouvi nosso irmão André ler aqui: eu bem sei o pensamento que eu tenho de vós, não é de mal, mas é de paz. Diga glórias a Deus. Que pensamento, irmão, que Deus tem com cada um de nós, irmão. Qual é o pensamento de Deus com a gente? É de paz. Até de morar na cidade santa, Jesus disse: Pai, aqueles que me deste, eu quero que estejam comigo, para que vejam a minha glória. Irmão, olha o pensamento de Deus qual é para nossas vidas. Aleluia. Quanto mais esse mal, essa doença, essa deficiência, esse casamento, essa vida sentimental, Deus tem paz para a tua vida. Esse Jordão vai abrir. Só depende de uma coisa: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor operará maravilha no meio de vós. Diga aleluia, alabalabaçu. Este Jordão vai abrir, meu irmão. Eu bem sei o pensamento que eu tenho de vós, é de paz e não é de mal. Porque está pensando mal? Não é de mal o pensamento de Deus, o pensamento dele é de paz. Diga aleluia. Decapasto decaia. Irmão, aquelas águas de baixo sumiram. Aqui fez um paredão. Irmãos, analisa bem isso. Aonde que uma água para? Naturezamente, natureza. Aonde que uma água faz uma com essa parede que parar de pé? Fazer um montão de água, ela não atravessar? O que é que Deus pode fazer no nosso meio? O que Deus pode fazer na nossa casa, na nossa vida? Não desanima, levanta a cabeça, o Jordão vai abrir e Deus vai engrandecer o teu nome. O Senhor vai engrandecer o teu nome, minha irmã. Diga aleluia. Ele vai engrandecer o teu nome. Não é preciso você estar lá na mídia, isso não te interessa. Não adianta você estar na mídia com a depressão profunda, não adianta você estar na mídia usando droga, não adianta você estar na mídia no mundo conhecendo, no adultério. De que vale isso? Qual a validade disso? Importante você hoje estar com saúde, vida regada, casa abençoada, família abençoada. Isso Deus quer engrandecer o teu nome. Quem entendeu, diga aleluia. Deus quer engrandecer o teu nome. Diga glórias a Deus. O engrandecimento é ter um lar abençoado, não é verdade? Ter uma igreja abençoada, um pastor abençoado, um obreiro abençoado. Você chegar, você sentir a presença de isso é gostoso. Vou para a minha igreja porque eu vou ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Eu bem sei o pensamento que eu tenho de vós. É de bem, não é de mal. Aonde que você vê uma água parar? Aonde você vê uma água dividir, ir para baixo e outra ficar estancada, sem descer, sem ela derramar, sem ela fugir, ficar ali parada? É o Deus que está aqui nessa noite. Hoje eu vou engrandecer teu nome, Josué. Você crê nessa noite, meu irmão, que Deus quer engrandecer o teu nome nessa noite?
Os meus internautas, creia onde você está. Foi Deus quem falou com Josué, e ele fala nessa noite que ele quer engrandecer a tua casa. Diga aleluia. Não vai ser uma casa de humilhação, não. Deus quer engrandecer a tua família. Diga aleluia. Uma família regada, uma família abençoada. Isso não é gostoso, irmão? Isso não é lindo, irmão? Você tem uma família abençoada, felicidade na casa. Deus quer fazê-lo na nossa vida. Hoje, Josué, eu vou engrandecer o teu nome. Diga aleluia. Chegou ali, as águas de baixo sumiu, foi embora, limpou. A outra parou aqui, ó. E os sacerdotes vieram, olha, irmão, ficar no meio do Rio Jordão parado, e o povo só passando. É água aqui, ó, diga aleluia. Água aqui, ó, parada. Não dá medo, não? Não dá medo, não, irmão? Você vê aquele montão de água em cima de você parada assim, ó. Quem entendeu? Se o rio chocasse, sumisse assim todo o rio, mas não para, os que estancou. A de cima fez um montão, criou mais alto. Aquele monte de água sumiu. Um montão de água, você só vê aquela agueira, mas não passava. Ali ficaram paradas. É o Deus que vai te engrandecer nesta noite. É o Senhor que vai te engrandecer. Você que está no lixo, nesta prisão nos ouvindo, nessa cadeia, Deus também quer te engrandecer o teu nome nessa noite. Você que está na droga, na bebida alcoólica, quer sair dessa situação, Jesus quer engrandecer também o teu nome. Diga aleluia, como diz Josué, eu hoje vou engrandecer o teu nome. Irmãos, e ali os sacerdotes ficaram de pé, e o povo só passando. Irmão, basicamente, o povo dá uma estatística assim de 1.800.000 pessoas, mas tinha mais. Já isso é muita gente. 1.800.000 pessoas. Quem entendeu, meus irmãos? É muita gente demais. Você vai na Praça da Sé, irmão, né? 6 horas da tarde, 5h30, 6 horas, não é muita gente. Fala, quanta gente, na verdade, irmão, aquilo ali não é nada. Vê, irmão, né? Aquilo ali é um pingo do que estava lá. E todo aquele povo passando, vendo aquela água. E decai, é o Deus que engrandece. É o Deus que te exalta nessa doença. É o Senhor que te exalta nessa humilhação. Ele hoje vai te exaltá-lo nessa noite. E depois, para a confirmação, disse do Josué, chama 12 homens, um de cada tribo. Pega uma pedra do fundo do rio Jordão e leva convosco, para que nas próximas gerações alguém perguntar, pai, que pedras são essas? São as pedras do fundo do Jordão, que quando Deus abriu e vocês passaram por ela. Irmão, meu Deus, eu sei. O Senhor disse que tem uma festa grande para nós aí, irmãos. Os vossos olhos irão derramar, não irá lagrimejar, mas lágrimas cairão. Eu sou mesmo. Eu disse isto. Uma coisa eu quero. A madrugada, povo meu, a madrugada, muitos pararam, muitos deixaram, creiam, eu tenho uma grande obra no vosso meio, um grande povo, onde vós não saberão quem são um ou outro. Aí está a festa. Não pensa assim. Tua alegria já está aí. O que eu te falei é teu. A alegria é tua. Já está pronto. Tem uma festa para você. Tu vai cantar muito. Canta. Não quero esse choro mais. A minha graça, a minha paz, a minha paz, a minha paz
É como o povo, é como o povo. Oh, glórias a Deus, aleluia, Senhor. Oh, glórias a Deus, alabacastu. Está aqui, irmão, o mesmo Deus que engrandeceu a Josué, e o povo também, é o que quer te engrandecer também. Aplauda Jesus nessa noite. Senhor abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Graças a Deus. Luciana, alguém nos assistiu nessa noite, Luciana? Bastante gente. O povo que nos assistiu, obrigadão pela audiência, pela sintonia. Irmão, vamos se pôr em pé. Vamos fazer oração pelos nossos internautas. Vamos, meus irmãos. Vamos orar pelos nossos internautas nessa noite. Eu creio que tem muita gente, irmão, né, que está sofrendo aflições, doenças, né, meus irmãos? Situações, problemas na família, parte financeira, partes sentimentais, conjugais. Irmão, ainda hoje, irmão, né? Hoje eu olhei para o pastor, irmão, lá de Campo Limpo. Os irmãos estavam aqui, junto com o meu filho André, junto com a Luciana, né, irmão? Aqui ensinando as crianças. E pedido dos pais. Eu estava aqui, irmão, só ligou para mim, irmão, nem conheço. Lá de Campo Limpo. Um filho, irmão, né? Fez uma cirurgia, as 2 cirurgias já, de cima e embaixo, mas que está ruim de volta. E agora foi para o hospital hoje, com 38,5 de febre, e diz que os médicos estavam suspeitando Covid-19 no rapaz. Irmão, chorou, mas gritando, irmão, chorando, pedindo oração encarecidamente. Ora pelo meu filho, que está muito difícil demais. Ele está sofrendo muito, toma muito remédio, fica ansiedade de tanto tomar remédio e a dor não passa. Irmão, quem sabe está assistindo nessa noite, né, irmão? Quem sabe está nos assistindo. E nessa oração, irmão, o rapaz, ela falou, o rapaz é Júnior, né? Então, Júnior, Deus sabe quem, entendeu, meus irmãos? Ore. Pai, nessa noite, Deus Santo, no nome bendito, meu Deus, do Teu Filho Santo, o Senhor Jesus Cristo, nesta noite, meu Pai, nós oramos, maravilhoso Deus, ó Pai, por esse moço Júnior, meu Deus, lá de Campo Limpo, meu Pai, sua mãe que na tarde de hoje pediu chorando em lágrimas por aquele filho que estava no hospital. Deus, eu ponho nas Tuas mãos, todos quanto mais estão nos assistindo nessa noite, meu Pai, pelo marido, pela mulher, pelos filhos, pela família. Eu oro pelo meu filho André também, ande calabanaia. Oh sim, meu Pai, você já falou. Então põe as Tuas mãos, reabilitando aqueles movimentos, ó Deus, curando de todo tipo de mal. E a todos quanto nessa noite, Pai, estão nos assistindo, leste, oeste, norte, sul. Oh meu Pai, está no hospital, está no veículo, está no trânsito, aonde estou nesse momento, ligado com essa live, meu Deus, eu coloco nas Tuas mãos, em nome, meu Pai, de Jesus Cristo. Eu digo que o mal saia, a macumba, a bruxaria, a feitiçaria, todo tipo de perturbação maligna, demônio da droga, demônio dos vícios, toda maldição, agora nós mandamos que saiam a banaia, põe as Tuas mãos, realiza, meu Pai, um grande milagre em cada que está nos assistindo. Deus entra na casa, na família, lá na prisão, meu Pai, aquela pessoa presa, pedindo a liberdade, meu Pai, que nos assiste também nessa noite, pela internet, visita esta vida, que ele possa vir depois que dá o testemunho, meu Pai, que ouviu esse culto, ele foi engrandecido também. Meu Deus, é o nosso pedido nessa noite, em nome de Deus Pai, de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Nossos internautas, obrigadão descendo por essa live. E fica com Deus. Tenha uma ótima noite. E amanhã temos culto novamente na campanha, lá no Borgo Paulista, na nossa sede. Qual o título da campanha, meus irmãos? Jesus dizendo: tudo é possível que crê. Se Jesus falou a verdade, meus irmãos, agora se eu ficar só crendo em casa, também não muda. Já não estava com a filha quase morrendo? Não chegou a morrer no trajeto do caminho? Que Jesus falou para ele naquele encontro de Jesus com os avisantes, veio falar: Jairo,
não incomode mais o mestre, tua filha já está morta. O que Jesus falou para ele? Não temas, crê somente. Já vamos para casa. Chegou, o milagre aconteceu. Então, irmãos, amanhã, na nossa sede, olha o endereço, Rua Antônio Fortunato, 510, bairro de Burgo Paulista, bem próximo à estação do metrô do Patriarca, aqui na Vila Ré, em São Paulo, em Zona Leste. Rua Antônio Fortunato, 510, bem próximo à estação do metrô do Patriarca, Vila Ré, aqui em São Paulo. Mas estou no bairro do Burgo Paulista, vizinho, tá bom? Bem referência a Caliente ou a Ticoatira, tá bom? Deus abençoe e até amanhã, se Jesus nos permitir. Fica com Deus.